Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, que Deus te abençoe nessa noite de quinta-feira. Que seja abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? É bom revê-los e eu creio que hoje o Senhor há de falar poderosamente aí sobre o teu coração e sobre o meu, amém? Eu queria orar antes de nós começarmos aqui. Nós vamos ter aí um momento de louvor e antes de entrarmos nesse momento eu gostaria de orar, amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é um Deus de misericórdias e as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã sobre a vida do justo, sobre aquele que te teme, sobre aquele que te serve. Pai, abre as comportas do céu sobre nós nessa noite, Pai, e que nada roube, ó Pai, a semente da Tua palavra das nossas vidas. Repreendemos agora, ó Pai, o devorador, ó Pai, o espírito, ó Pai, das trevas que tente, ó Pai, roubar a Tua semente das nossas vidas hoje. Nós agora, ó Pai, o anulamos em nome de Jesus. Também, ó Pai, damos uma ordem a toda palavra contrária que seja quebrada agora em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa reinar sobre as nossas vidas e que a Tua glória, ó Pai, ela nos alcance. Fala conosco nessa hora, Espírito Santo de Deus. Que os louvores nos inspirem a Te buscar, que a palavra, ó Pai, ela nos dê uma direção. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar. Eu confio em Ti, Senhor. Tu és a minha rocha inabalável. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso eu não vou temer. Não vou olhar as circunstâncias, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, eu não vou mais olhar para trás, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar
frente a Ele e diga: cada lágrima que chorei, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aplauda o nome dele. Aleluias. Oh, tu és o nosso amigo fiel, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono
fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos não alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede de alcançar as almas, sede de alcançar as crianças, sede de alcançar os ribeirinhos do Amazonas, sede de alcançar as nações. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na África. Bem, glória a Deus por esses louvores. Eu hoje gostaria aqui de fazer uma conclusão sobre a mensagem que comecei no último domingo, onde nós falamos sobre Jó, capítulo de número 42, verso 2, onde o texto de Jó nos diz: o Senhor assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós nos alegramos dessa palavra e também nos mantemos na fé sobre ela, sabendo que isso é um exercício do nosso caráter e da nossa fé cristã. Mas hoje eu falei no domingo sobre nós abrirmos os olhos, e eu terminei o culto falando sobre uma mulher, e essa mulher ela se chama Agar, e eu gostaria de compartilhar o texto contigo de Gênesis capítulo de número 21. Gênesis capítulo de número 21, verso do 14 ao 19, nós vamos ouvir essa história de novo sobre essa mulher e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje, amém? A palavra nos fala assim, Gênesis capítulo de número 21, do verso 14 em diante, nos fala assim: Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu um menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E então abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou um flecheiro. Amém? Glória a Deus aqui por essa passagem, essa mensagem. Bem, nesse texto, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas por Deus. Se nós olharmos para esse texto, nós vemos aqui que a fonte ela estava lá. Você percebe isso quando lê? Muito mais reconfortante para nós seríamos ler que Deus criou aquela fonte de águas, aqueles mananciais de águas, para que eles estivessem no caminho dessa mulher, de Agar.
Porém, quando nós lemos, na verdade, essa fonte ela estava lá, mas Agar ela não conseguia enxergar que a fonte estava ali. Ela não via essa fonte, a fonte estava ali próximo a ela e ela não conseguia ver. E como eu comecei dizendo aqui, muito mais reconfortante seria para nós entendermos que Deus criou aquela fonte, mas na verdade Agar não conseguiu enxergar. E o mais gostoso de nós lermos essa mensagem é que, como eu comecei aqui no culto passado, no culto de domingo, falando sobre a grandiosidade de Deus, sobre o poder de Deus, sobre algumas coisas que são intocáveis a nós humanos, como que nós vemos Deus trabalhando na vida dessa mulher. O Deus que abriu o mar vermelho, meu irmão. O Deus que abriu o mar, Ele é o mesmo Deus do qual nós lemos aqui. E abriu-lhe os olhos. Como pode? O Deus ao qual nós servimos é um Deus de coisas grandes, mas também de coisas pequenas. Ele se agrada em cumprir coisas pequenas nas nossas vidas também. E Ele se agrada em fazer coisas grandes, mas também se agrada em fazer coisas pequenas. E se nós olharmos, como que pode, não é? Ele enumera as estrelas dos céus. Se você não sabe, a Bíblia fala que Deus dá um nome a cada uma das estrelas. E mesmo assim, Deus se importa em saber o número e contar cada fio de cabelo das nossas cabeças. Você já pensou em algo assim, meu irmão? As estrelas são extraordinárias, mas da mesma forma que é extraordinária as estrelas, Deus se importa em contar os fios das nossas cabeças. Ele criou todo o globo da terra, tudo que nele há, todos os mares, todas as fontes que nós vemos, Deus criou. Mas também é interessante nós vermos que Deus criou as pequenas gotas de chuva que caem do céu, e cada uma delas serve para algo precioso e para alimentar algum ser vivo. Por quê? Porque esse é o nosso Deus. E Deus nos mostra através desse texto, como nós vimos aqui, o Deus que fez o monte tremer. Lá em Êxodo capítulo número 24 nos fala que Deus, Ele falou com o povo de Israel e o monte tremeu, chacoalhou, meu irmão. Só de ouvir a voz de Deus, ao ponto do povo dizer assim, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, de tanto que tremia o monte. Esse mesmo Deus é o Deus que olhou para aquela mulher no meio do deserto, aquela Agar, com aquele menino que tinha sido acabado de ser expulsa da sua casa, e deu então a ela a oportunidade de abrir os seus olhos. Meu irmão, Deus, Ele às vezes usa coisas pequeninas, coisas que são insignificantes aos olhos dos homens, e essas coisas se tornam totalmente necessárias. São coisas pequenas e insignificantes aos nossos olhos, mas essas coisas se tornam necessárias. São como se fossem dobradiças numa porta. Eu estou até olhando para uma porta aqui, são como se fossem as dobradiças de uma porta que movimentam a porta, e sem ela teremos muita dificuldade em abrir. E essas dobradiças, elas movimentam as portas da história. Você sabia que existem reinos, pelo menos em uma história, um reino que mudou através da frase de um menino? Um pequeno menino conseguiu mudar um reino. Frases como frases simples que nós ouvimos hoje chacoalharam reinos, mudaram nações, transformaram pessoas, porque às vezes coisas pequenas são como pequenas dobradiças na história. E essas pequenas dobradiças são essenciais para abrirem portas na minha vida e na tua. Elas não são diferentes. Como mudaram histórias no passado, elas mudam histórias hoje também.
Hoje nós temos vivido um tempo de coisas muito grandes acontecendo. Nós vimos aí nesses dias, você que tem acompanhado, né, os números que nós temos aí da pandemia. E além disso, agora o Brasil passando por esse momento de vendavais aí vindo em Santa Catarina, outros ainda sendo prometidos para vir, algo que no Brasil nunca aconteceu. Inclusive eu te clamo, ore pelo Brasil, ore pelo estado de Santa Catarina, por Balneário Camboriú, porque tudo indica que pode vir outro. Vimos as águas subindo aqui em Peruíbe. Meu irmão, está perto. Deus está querendo mostrar algo para essa nossa nação. Deus está querendo mostrar algo para mim e para você, porque o juízo começa pela casa de Deus. Ele não começa por outro lugar. Ele não vai começar através da vida de pessoas. Ele não vai começar comigo, por exemplo, eu que sou um pastor, colocando aí frases tentando chamar a atenção das pessoas para o juízo que está por vir. Não. Hoje eu conversava com a pessoa e nós estávamos falando das coisas que estão acontecendo. Conversava com o pastor, inclusive logo pela manhã, e ele me dizia o seguinte: pastor, Deus está fazendo alguma coisa acontecer. E a resposta que eu dei para ele, a resposta que é da minha oração, eu falei para ele assim: olha, é claro, está claro para nós que Deus está fazendo algo. Agora o que me importa é o que eu oro, que eu não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. É a minha oração para Deus. Nós queremos juízo para a vida das pessoas, nós às vezes queremos conserto para a vida dos outros, mas o juízo, quando fala da casa de Deus, começa por essa casa aqui. Tudo vai começar em nós. E Deus às vezes Ele quer mexer em coisas pequenas para revelar coisas grandes em nós. E mexer com aquilo que é necessário mexer. Mas o que eu preciso pedir nesses dias é que eu não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo, meu irmão. Clame a Ele para que você não fique de fora. Amém? Esse é o meu clamor como pastor e eu passo isso a você aqui hoje também. Clame a Deus, fale assim: Senhor, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. O mundo está de cabeça para baixo. Mas o Senhor continua no domínio de tudo, está querendo fazer algo. Eu não entendo, meu irmão. Você também não vai entender, mas peça isso a Ele, que no momento oportuno Ele vai te mostrar. Então, eu preciso entender isso, que nosso Deus, Ele pega essas coisas pequenas, essas pequenas dobradiças, isso tudo que está se movimentando grande, mas Ele quer mexer em alguém pequenino como eu. Pequenino como você. E como é maravilhoso ver Deus assim, porque Deus é tão grande, Ele é tão grande, mas como Ele ama mexer com coisas que são insignificantes e tornar essas coisas grandiosas. Só Deus gosta de fazer e ama fazer essas coisas, como no caso aqui de Agar. Meu irmão, Deus, Ele pegou essa mulher que era uma escrava, era uma serva, pegou essa mulher, ela teve um menino, filho de Abraão, e Deus deu uma promessa, falou para ela assim: eu vou fazer dessa criança uma grande nação. Porque, queridos, das coisas pequenas, Deus gosta de torná-las grandes. Do pequeno sai o grande. Amém? Do pequeno sai o grande. Tudo que se começa nas nossas vidas tem que ter um início pequeno, meu irmão. Aqui começa grande demais. Olha, eu já vi muita coisa começar muito grande e terminar, ó, na balela. Como eu já vi muitas coisas começando pequenas e terminando grandiosas. Assim é Deus conosco. Deus, Ele ama fazer isso. E como nós estamos falando de abrir os olhos, eu só preciso abrir os olhos para isso. Coisas pequeninas que Deus está fazendo. Coisas pequeninas que Deus está nos mostrando. E aí, eu fiquei imaginando coisas hoje maravilhosas da parte de Deus. E uma das coisas que
eu gostaria muito que Deus abrisse os nossos olhos a essa diferença de enxergarmos as coisas físicas e as espirituais. Coisas físicas versus as espirituais. Quando nós olhamos para as coisas físicas, eu tenho visto, eu tenho acompanhado a Laura estudando aqui, e nós vemos aqui, ela tinha feito alguns trabalhos aqui falando sobre ciências, sobre a biologia do nosso mundo, e nós vemos algumas coisas que chamam a atenção. Eu fiquei imaginando nesses dias o homem que criou o microscópio, como aquele homem deve ter, meu irmão, lançado louvores de gratidão a Deus pelas coisas que ele estava conseguindo enxergar. Nem o maior pintor dessa terra, nem o maior pintor que nós já podemos ouvir falar, seja aí um Leonardo da Vinci, um Cândido Portinari aqui no Brasil, entre outros tantos, nenhum desses homens, com toda a perfeição das suas mãos, podem sequer comparar com... Eu fico imaginando com a pequena asa de uma borboleta feito a nós, para que nós olhemos pela lente de um microscópio. É perfeito. Por quê? Porque aquilo pequenino, quando nós olhamos através das lentes de um microscópio, aquilo fica lindo e perfeito, enorme, maravilhoso. Parece que foi talhado à mão, mas foi feito pelas mãos do Criador, era pequenino, as asas de uma borboleta. Assim também eu fico imaginando quando os homens, eles olhavam ali pelas suas lupas, as suas lentes, olhavam para os outros, para o céu, o homem que descobriu, que conseguiu ver agora as estrelas de perto, a lua de perto, os outros planetas. Meu irmão, você já parou para imaginar isso? Esses homens devem ter glorificado a Deus, porque, embora a maioria deles não acredite, mas eu creio que ele mexeu com o coração deles, porque é impossível não enxergar um Criador quando nós olhamos para estas coisas. No meio de toda essa escuridão, de repente você enxerga algo tão precioso. E aqui, quando nós vemos coisas assim, que as lentes de um microscópio, elas nos revelam um outro mundo. Nós vemos isso hoje através das hipercâmeras que nós temos. Tem câmeras que conseguem pegar coisas extraordinárias. Agora, você imagina comigo aqui, se Deus abrir os olhos dos homens para enxergar coisas assim, pequenas, que se tornam tão grandiosas e inspiradoras. Agora, você imagina comigo, se Deus fez isso, imagine se Ele concedesse para mim e para você a graça de abrir os nossos olhos espirituais. Abrir os nossos olhos espirituais para que nós enxerguemos as verdades espirituais que estão ao nosso redor. E de certo eu posso te garantir que nós veríamos coisas maravilhosas, indecifráveis ao olho humano e ao lábio humano, para que nós pudéssemos explicar para as pessoas aquilo que nós vimos. E mais ainda, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós ficaremos sem palavras para conseguirmos descrever tudo aquilo que Ele faz por nós, e como nos mínimos detalhes, meu irmão, como se fosse na lente de um microscópio. Tudo aquilo que Ele fez por nós não conseguiríamos decifrar para as pessoas, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele faz e tudo que Ele vai fazer. E eu fico imaginando, se os nossos olhos fossem abertos, nós enxergaríamos tantos porquês, tantas coisas que já aconteceram, nós conseguiríamos entender. Porque o pai já se foi, muitas vezes com os filhos precisando, porque o filho morreu, porque a mãe se foi, precisando tanto de uma mulher no lar. E muitas vezes nós teríamos, se Deus abrisse os nossos olhos para essas coisas, nós poderíamos entender muitos porquês, não é? E eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que tem muito porquê que passa na tua cabeça, como passa na minha também. Somos seres humanos comuns. Dá licença, por favor. Mas nós somos seres humanos comuns. E nós queremos muitas respostas.
buscamos respostas. Mas muitas vezes, se nós pudéssemos ver por que dessas coisas terem acontecido, nós louvaríamos a Deus ainda mais por entendermos de quantos livramentos Ele nos deu e deu a essas pessoas também. Ah, pastor, mas isso é muito chocante, né? Falar sobre isso. Meu irmão, é uma realidade. Se Deus abrisse os nossos olhos para enxergar essas coisas, nós iríamos ver como Deus, Ele agiu sabiamente em todas as coisas, para nos guardar de coisas que seriam mais dolorosas ainda. O Deus que faz o fim desde o começo, um dia Ele vai abrir os nossos olhos para que nós enxerguemos as coisas assim também. O fim desde o começo. E quando nós vermos isso, nós vamos entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus abrisse os nossos olhos hoje, nós entenderíamos, olhando para o nosso passado, para tantos porquês que nós temos na nossa cabeça, nós começaríamos a louvar a Deus por Ele ter agido tão sabiamente nas nossas vidas. E nós começaremos a entender essa palavra. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto. Tudo contribui para o bem. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós enxergaremos essas coisas. E, sabe, hoje eu quero dizer para você, faça uma oração aí comigo. Feche os teus olhos aí na tua casa e diga assim para Deus: Senhor, sejam os sims que eu recebi ou os nãos, sejam os porquês, Senhor, que eu esteja passando, sejam as portas abertas ou as portas fechadas. Oh Jesus, sejam elas, sejam as lutas, Senhor, intensas ou as lutas brandas. Eu declaro hoje que mesmo que eu não entenda, eu sei que tudo está contribuindo para o meu bem. E eu te louvo por isso, Senhor. Amém? Oração simples. Porque, meu irmão, se os nossos olhos se abrissem para o passado, nós entenderemos que tudo contribui para o nosso bem. Agora, vamos se dizer que os nossos olhos se abrissem para o futuro. Vamos se dizer que fosse para frente. Eu posso garantir uma coisa para você: se os nossos olhos se abrissem para que nós enxergássemos o futuro, nós falamos primeiro do passado, agora do futuro, nós entenderíamos também que vale a pena encomendar a nossa vida nas mãos do Criador. Você entenderia que vale a pena entregar a sua vida nas mãos de Deus. A minha oração hoje é para que os nossos olhos se abram apenas para uma coisa: se abram para o Senhor. Tem pessoas que estão assim, a um passo dos olhos se abrirem, como Agar estava, a um passo da fonte das águas, mas elas não têm conseguido abrir os seus olhos. Que o Senhor hoje nos conceda a graça de abrir os olhos para que nós enxerguemos as mananciais que estão à nossa frente, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje eu estou muito paciente, hoje você está vendo que eu estou mais calmo, né? Porque é isso que eu tenho clamado para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida de tantas pessoas que têm precisado, viu? Que os nossos olhos se abram para enxergar a fonte. Hoje, enquanto eu estava me preparando, eu orava, porque nós passamos muitas lutas, sabe? E eu falava assim: meu Deus, como tá difícil, é difícil, tem hora que é muito difícil, meu irmão. E aí ele falou assim para mim, ó, de uma forma muito branda, eu escutei assim de uma forma muito audível: segure mais um pouco, porque logo o socorro virá. Eu creio nisso, eu creio nessa verdade, e eu profetizo essa verdade sobre a tua vida. Aguenta, segura firme, mais um pouco, porque logo o socorro virá, meu irmão, em o nome de Jesus. Então, se os nossos olhos, se eles se abrissem para o nosso futuro, mesmo que nós não estejamos enxergando, porque o futuro é obscuro, mas quantos de nós não queremos olhar? Alguns de nós queremos abrir a porta para tentar enxergar o que está à nossa frente. E
nós entenderíamos isso, que nós deveríamos encomendar nosso futuro a Deus com a fé mais extrema e extravagante que nós pudéssemos ter. E nós serviríamos a Deus com mais amor do que nós temos hoje. Nosso amor seria extravagante, porque nós enxergaríamos coisas que só Deus pode fazer. Sendo assim, eu quero dizer uma coisa para você: entregue o seu futuro a Ele. Confie em Deus, meu irmão. Confie o seu futuro a Ele e mais nada. Eu ainda vou te pedir para você abrir aí a sua Bíblia comigo em Salmo capítulo de número 37, versos 5 e 6. Enquanto você abre, eu vou deixar a frase para você. Confie em Deus. Passe o que você passa. Continue a confiar. Amém? Não abra mão de confiar não, meu irmão. Não abra mão de confiar não. Continue firme. Mesmo sem saber a respeito do teu futuro, encomenda a tua vida a Deus. E essa daqui é a palavra que deixa claro para você. Salmo 37, verso 5 e 6 nos fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Entrega, encomenda o teu futuro ao Senhor. Confia nele, meu irmão. E o resto é com Ele. Ele que vai fazer. Então, como eu disse aqui, agora nós falamos primeiro do passado. Se os nossos olhos se abrissem para o passado, e eu te mostrei que eles já estão abertos para o passado. Se os nossos olhos estivessem abertos para o futuro, eu estou te mostrando que eles estão abertos, porque é só você encomendar o teu futuro para o Senhor Jesus, que você tem um futuro próspero e garantido. É só você encomendar aí, entregar, largar, deixar o teu passado nas mãos do Senhor, deixar os seus porquês na mão dele, que você vai entender que tudo coopera para o teu bem. Então, quando eu olho para o passado, eu entendo que tudo coopera para o meu bem. Então nós falamos aqui até agora que primeiro nós podemos confiar em Deus para o nosso passado, podemos confiar em Deus aqui no nosso presente, podemos confiar em Deus no nosso futuro. Por quê? Porque se nós estivermos guardados nele, meus irmãos, Ele acrescenta todas as demais coisas, amém? E aí nós já falamos então sobre o passado, falamos sobre o futuro. E agora, ainda nessa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre agora uma outra forma de Deus abrir os nossos olhos. E essa forma, ela diz respeito aos anjos. A Bíblia fala para nós que o Senhor, Ele envia os seus anjos para nos guardar, nos livrar de todo mal. E a Bíblia deixa claro que esses seres celestiais, eles estão guardando os filhos de Deus. É um assunto até que muitas vezes nós não falamos muito, mas essa é uma realidade. Os anjos nos guardam. O Senhor dá ordem a eles para que eles nos guardem. Pense como aquele servo do profeta Eliseu. Ele não nos dá um nome aqui, mas a Bíblia fala para nós que o servo do profeta Eliseu, aquele jovem, ele estava ali acordando, e de repente ele abriu a janela ali do seu quarto, e quando ele viu, ele conseguiu enxergar um grande exército de pessoas. O rei da Síria havia enviado um exército para ir buscar só o profeta Eliseu. E aí ele, no desespero, viu a cidade sitiada por aquele exército. Então ele vira para o profeta, acorda o profeta ali e fala assim: Eliseu, nós estamos perdidos. Tem um exército lá fora e eles vieram à tua procura agora. Não tem muito o que fazer, vão te levar, vão me matar, vai matar você. E agora? E o profeta, naquela tranquilidade, diz para ele: fique calmo, rapaz, fique calmo, o que está acontecendo? E aí ele fala e ele vê que o profeta só tem calmaria no profeta. E então, em determinado momento, Eliseu coloca as mãos sobre aquele jovem e fala o seguinte: Senhor,
abra os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos dele são abertos, meu irmão, aquele menino, ele enxerga uma grande quantidade de anjos, de um grande exército com cavalos e cavaleiros de fogo que estavam ao redor de todo aquele lugar. E então ele conseguiu entender por que o profeta ficava tão calmo. Quem dera que para nós os nossos olhos se abrissem assim também. Que os nossos olhos se abrissem para ver aí as maravilhas que o Mestre deixa ao nosso dispor. Os anjos dele que nos guardam. E a Bíblia nos deixa muito claro isso. E em Salmo capítulo de número 91, verso 11 e 12 nos fala o seguinte: que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, para que nos livre de todo o mal, para que nós não venhamos a tropeçar. A Bíblia deixa claro, Jesus repetiu essa frase quando estava sendo tentado no deserto, porque o Senhor faz isso pelos seus filhos, Ele os guarda. A Bíblia fala ainda que Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Ou seja, meu irmão, se reconforte numa verdade, que nós estamos guardados nele. Nesse tempo de pandemia, esse tempo de loucura, você está guardado no Senhor. Amém? O Senhor, Ele não te deixa só. A você, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes se sente sozinho, que mora só, que passa o dia só. Você não está só. Os anjos do Senhor, eles acampam ao redor dos que o temem, os guardam, os livram de todo o mal. Acampar é estar ali. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Eles estão junto com você. Amém? Você não está só. Ele está contigo aí. Amém? E aqui para nós então, agora entrarmos mesmo naquilo que eu quero pregar, porque eu falei de coisas que os nossos olhos poderiam se abrir. Então, como microscópio que comecei essa mensagem aqui, agora eu quero entrar profundamente na vida de Agar. Por quê? Porque como os olhos dos homens se abriram para contemplar as maravilhas da terra natural, eu oro hoje para que os nossos olhos se abram como um microscópio, para que nós enxergamos as maravilhas do mundo espiritual. E olhando para a vida de Agar agora, eu quero dizer para você que os nossos olhos, eles precisam se abrir para as coisas que são necessárias. As coisas que, espiritualmente falando, são necessárias para mim e para você. E os nossos olhos, eles precisam se abrir para essas coisas. Amém? Eles não podem se fechar para isso. Agar, para você ter noção, meu irmão, os olhos dela se abriram para a necessidade do menino. Ela conseguiu enxergar a necessidade do seu filho. Ela conseguiu enxergar a necessidade do menino. Só que Agar não conseguia enxergar a provisão que estava ao seu lado. Ela enxergou o menino e a necessidade, mas ela não enxergou ali a provisão. Ela não enxergou a fonte que estava à sua vista, estava perto dela. Por quê? Porque muitas vezes nós temos os nossos Ismaéis, que é o nome desse menino, Ismael. Nós temos os nossos meninos. E aí os nossos olhos ficam nisso e nós não conseguimos enxergar a provisão de Deus que está ao nosso redor, a todos os lados. Tem provisão de Deus na tua vida, meu irmão. Tem provisão de Deus para a tua casa, para a tua família. Amém? Não feche os olhos para isso. As necessidades, os nossos meninos, muitas vezes não nos deixam enxergar a provisão. Então o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso pedir para que o Senhor abra os meus olhos, que Ele abra os nossos olhos para que nós enxerguemos a provisão dEle. Amém? Nós precisamos disso. Precisamos assim fazê-lo em o nome de Jesus. E quando eu olho para isso, nós podemos aprender uma coisa aqui. A provisão estava perto dela, mas ela necessitou que os olhos dela fossem abertos. Ela necessitou de Cristo. Oh, meu irmão, como nós precisamos dele. Como nós necessitamos do Senhor. Então hoje, se você quiser
fazer essa oração comigo. Meu irmão, quanto que nós precisamos clamar hoje? Quanto que nós precisamos clamar hoje? Tem que ser hoje. Nós precisamos clamar para que os nossos olhos se abram. E não amanhã, os nossos olhos precisam se abrir hoje. Hoje para quê? Para que nós enxerguemos as maravilhas dele. Muitos estão caindo em tristeza, em decepção, angustiados, depressivos, ansiosos, porque não estão contemplando as maravilhas de Jesus. Os olhos estão fechados. Senhor, abre os nossos olhos hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Então, esse ponto é o primeiro que eu quero falar sobre Agar. Meu irmão, se os nossos olhos estiverem abertos apenas para a necessidade, nós não conseguiremos enxergar as provisões. Ore hoje assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu enxergue a sua provisão de forma sábia. Você vai ver o que vai acontecer. Segundo ponto, aqui que eu quero falar sobre essa mulher, aqui com essa ótica de abrir os olhos. Agar, ela se amedrontou. Por quê? Por causa da sua incredulidade. Essa mulher, ela estava incrédula. A situação a deixava pensar assim, mas ela, pelo que dá para se perceber, ela já andava nesse estilo de incredulidade. E por quê? Eu disse aqui há algum tempo atrás, no começo aqui dessa passagem, Agar havia recebido a visitação do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor aqui está em letra maiúscula, e quando se fala assim, ele está mostrando para nós um anjo que é diferente dos anjos que se conhecem, os querubins, serafins, os arcanjos. Esse anjo está em letra maiúscula na Bíblia em português, e no hebraico está escrito de uma forma diferente. Esse anjo, eu não estou dizendo que é o que não, amém, meus irmãos? Mas muitos teólogos dizem que é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus trazendo aos homens agora a visitação. Foram poucos os casos que aconteceram. Então esse anjo visita ela lá em Gênesis capítulo 16, contando a história dela grávida. Ela tinha sido desprezada pela sua senhora, que era Sara, porque Agar era uma escrava, e então agora ela recebe a visitação e esse anjo diz assim: não temas, volte do lugar de onde você veio, porque eu, Senhor, farei do teu menino, dessa criança que você gera, uma grande e poderosa nação. Foi isso que o Senhor disse. E o que aconteceu com ela? Ela esqueceu de uma coisa. Se ela cresce, se ela acreditasse, se ela não fosse incrédula, ela entenderia que, meu irmão, o menino não poderia morrer. Se ela entendesse que aquele menino seria uma grande nação, ele não teria como ser uma grande nação morto, sem filhos, para que continuasse. Mas ela esqueceu disso, ela não conseguiu ver isso. E ela não conseguiu entender que a provisão de Deus ela chegaria sobre a sua vida. Por quê? Porque ela só conseguia enxergar a morte, ela só conseguia enxergar a dor, ela só conseguia enxergar o desespero do deserto. E eu vou dizer uma frase para você que você já ouviu da minha boca: incredulidade gera dor e gera cegueira. Quando nós estamos incrédulos a respeito de algo e nós estamos vivendo dias, fique atento, porque são dias de serem geradas incredulidade. Sim, as coisas estão acontecendo, Deus está tentando falar conosco, meu irmão, e as pessoas estão incrédulas àquilo que o Senhor está tentando falar. Diga de novo: eu fiz essa oração e eu faço de novo com você. Eu conversando aí com o pastor esses dias, aliás, foi ontem, eu disse a ele o seguinte, ele falou assim: Deus está querendo nos mostrar alguma coisa. Eu disse a ele assim: pastor, eu digo para o senhor que ele quer mostrar. Agora, a minha oração é que eu não fique de fora daquilo que ele está querendo fazer. Meu irmão, olha assim, eu não quero ficar de fora do que o Senhor está querendo fazer. Por quê? Porque se nós ficarmos de fora, a incredulidade vai tomar conta de você. Nesses dias que nós não temos
muitas pessoas para se tocar nesses dias que o distanciamento ele só aumenta. Esses dias são dias de olhar somente para Jesus, viu? É dias de olhar somente para Jesus. Esquece das outras coisas, esquece. Olha para Ele, meu irmão. Porque agora não tem igreja para você estar lá com os irmãos em comunhão da proximidade. Apenas mensagens não vão te sustentar. Olha para o Senhor. Tem irmãos que eu conversei esses dias, eles estão devorando a Bíblia. A pessoa ela não aguenta, chora, cai em lágrimas, mas está confortada pelo quê? Pela provisão da palavra e pela provisão de que Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Essa pessoa ela sente Jesus perto dela. Então, incredulidade vai gerar dor e cegueira na tua vida. Sai desse caminho, sai dessa, meu irmão. Outro ponto que eu quero falar com você aqui, já se caminhando para acabar, que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Por quê? Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para que nós vejamos o Senhor Jesus. Como eu disse aqui, tem pessoas que estão devorando a Bíblia. Seus olhos têm que estar abertos para Jesus, senão você vai estar com os olhos abertos para outras coisas que não vão te acrescentar absolutamente nada. Nada. Então, eu tenho uma palavra que me chama muita atenção. O Senhor Jesus nos fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estarei convosco. Quando se usa essa palavra, na tradução do grego, para nós aqui, o estarei é como se ainda fosse acontecer. Quando se lê no original, ele está falando de algo presente. É algo que está acontecendo agora e que vai continuar acontecendo. Ele está com você. Quando? Todo o tempo. Agora, enquanto você ouve essa mensagem. Agora, quando você estiver dormindo. Agora, no momento da porta fechada. Agora, no momento da porta aberta. Amanhã, no dia da alegria. Amanhã, no dia da dor. Amanhã, no dia da luta. Amanhã, meu irmão, no dia dos esforços. No dia da saúde, no dia sem saúde. Ele está contigo todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Seja no leito de morte, seja no leito de livramento, seja no leito, meu irmão, da misericórdia, da abundância, ou seja, no leito da escassez. Ele está contigo todos os dias, todo o tempo todo. Aleluia, amém? Então não se esqueça disso, não se esqueça disso. Nós hoje precisamos clamar a Ele. Senhor, é o meu clamor hoje, que o seu amor faça cair as escamas dos nossos olhos. Que o seu amor faça cair as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos vê-lo novamente. Muitos de nós perdemos Jesus no caminho, e nós precisamos vê-lo novamente. E aí, agora para mim ir acabando aqui, eu quero dizer para você que os nossos olhos precisam se abrir para que nós vejamos quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo? Quem você é? O mundo, ele tem mostrado para nós que nós estamos vivendo um tempo que nós não temos reações. As nossas reações acabaram. As nossas forças acabaram. As nossas provisões acabaram. E aí o mundo mostra que nós somos inválidos. O mundo tem mostrado para muitas pessoas, para muitos cristãos inclusive, que essa pessoa não tem valor, que a sua dignidade se foi, que aquilo que ela esperava de Deus não vai acontecer. Mentira, meu irmão. Esses dias os nossos olhos precisam se abrir para que nós enxerguemos quem nós somos verdadeiramente em Cristo. E quem você é em Cristo? Meu irmão, o mundo pode dizer que você é feinho. Mas a Bíblia fala que nós somos formosos nele. Em Jesus você é lindo, você é formoso em Jesus. Sabe? O mundo fala para você assim, que tudo que você está vivendo, que você muitas vezes fica triste, e as pessoas falam assim, é que você é fraco.
Para o mundo você é fraco, mas em Cristo Jesus você é forte. A Bíblia fala isso para nós. Diga ao fraco que eu sou forte. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo, nós nos tornamos pessoas fortes. Somos pequenos aos nossos olhos, mas grandes em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, nós somos tolos em nós mesmos. Desculpa pela palavra, mas essa é a realidade. Somos tolos em nós mesmos, somos ignorantes em nós. Mas nós, quando clamamos, nós recebemos a mente de Cristo e nos tornamos sábios em Cristo Jesus para resolver qualquer problema. Nós não temos valor aos homens, mas somos super preciosos diante de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Então, o que eu quero resumir para você hoje, que os teus olhos se abram, que as suas lupas espirituais se abram para enxergar as maravilhas que o Senhor Jesus tem feito por nós, para que você veja que as provisões estão ao seu redor, que você tenha a sabedoria para tocá-las, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai desse desespero, sai dessa casinha, sai dessa angústia, dessa ansiedade infeliz que está tomando conta da tua vida, que está destruindo você aos poucos. Olha para Cristo. A Bíblia fala assim para nós, agora eu não vou me recordar, mas se não me engano está em Oséias capítulo de número 10. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os habitantes da terra. Só olhando para Cristo nós podemos ser salvos. Que Jesus hoje abra os nossos olhos, que o amor dele arranque as escamas que estão nos impedindo de vê-lo, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar aqui dizendo hoje para você que nós precisamos que os nossos olhos se abram como abriu de Agar, para que nós enxerguemos a provisão acima da necessidade, que nós enxerguemos a fé e tenhamos fé acima das incredulidades, que nós tenhamos confiança acima do medo, que nós saibamos que o nosso Deus mexe as engrenagens das coisas pequenas para gerar através delas coisas grandes, que Ele nos coloque em caminhos hoje que nós não entendemos, sejam eles de portas abertas, sejam eles de portas fechadas, mas que os nossos olhos se abram hoje para entender que todas as coisas contribuem para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Que nós clamemos como aquele cego Bartimeu: Senhor, tem compaixão de mim, que a compaixão dele alcance a tua vida, viu? Em o nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor agora e depois que esse louvor ele terminar, nós vamos orar, amém?
jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo. Senhor Jesus, nós oramos agora gratos a Ti, agradecemos por esse culto. Clamamos, Deus, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre a nossa visão espiritual, para que nós contemplemos as maravilhas do Senhor. Abra, Pai, a nossa visão espiritual, para que nós entendamos a Tua palavra, para que nós vivamos a Tua palavra, que desfrutemos, Senhor, das promessas que o Senhor tem para nós. Em o nome de Jesus, que nós desfrutemos do Teu melhor, que nós desfrutemos, ó Pai, do Teu Evangelho, Senhor. Em o nome de Jesus, oramos ainda te pedindo que os nossos olhos se abram para enxergar a Tua provisão, que está, ó Pai, sobre tudo e sobre todos, e que a Tua graça, Senhor, que é superabundante, nos alcance, meu Pai. Em o nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos ainda, alcance aqueles que estão nos hospitais hoje, aqueles que estão acometidos, ó Pai, do Covid, aqueles, Senhor, que estão passando, Senhor, por dias difíceis, entubados, aqueles que os médicos desacreditaram, aqueles que têm enfrentado outros problemas de saúde, que a Tua graça os alcance, Senhor, em nome de Jesus. Oro por cada família, Pai, representada hoje aqui, por cada membro, ó Pai, dessa igreja, Senhor, que sejam alcançados pelo Teu poder, que sejam alcançados pela Tua provisão, que sejam alcançados pelo Teu consolo, pela Tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal e nos dá uma noite abençoada, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.